Olá pessoal, sejam bem-vindos ao aula número 2 sobre o tópico de espectroscopia vibracional. E nessa aula nós vamos discutir sobre os modos vibracionais e calcular as representações redutíveis dessas vibrações, desses modos vibracionais. Então, como nós vamos falar sobre movimentos das moléculas, vamos ver quais são os graus de liberdade. Os graus de liberdade são as direções em que os átomos podem se movimentar. No caso de um átomo livre isolado, ele pode se movimentar em 3 direções, portanto ele possui 3 graus de liberdade. Numa molécula diatômica, cada átomo pode se movimentar em cada uma das 3 direções, de modo independente. Então tem 6 graus de liberdade. Uma molécula triatômica, aí nós temos 3 átomos que podem se movimentar nas 3 direções, 9 graus de liberdade. Seja ela molécula linear, ou angular, ou com qualquer geometria. Se nós formos generalizando para 4 moléculas a mesma coisa, assim sucessivamente, que é o quê? O número de graus de liberdade é 3 vezes o número de átomos daquela molécula, daquela espécie. Ou seja, o número de graus de liberdade é igual a 3n. Tá? Agora nós vamos então começar a analisar quais são os tipos de movimento que cada molécula ou cada átomo pode ter quando ele está, no caso de um átomo livre ou no caso associado a um outro átomo, formando uma molécula ou um íon. Né? Então o átomo livre ele pode ter então deslocamento na direção x, y e z. Isso faz com que a direção final seja diferente da direção inicial. Porque toda vez que nós estivermos fazendo uma análise através de espectroscopia, nós precisamos ter um estado final depois da excitação diferente da inicial para que a molécula consiga absorver esse fóton. Caso a situação final seja igual à inicial, são duas situações iguais, então não tem por que a espécie absorver aquele fóton. Então, nesse caso, ele pode se deslocar na direção x, y e z. A rotação, seja em qualquer uma das 3 direções, não vai alterar a posição dos átomos. Então, como consequência, não tem rotação que é possível para um átomo livre que vai fazer alterar a sua posição inicial. Também não tem vibração, porque para ter vibração molecular, precisa ter pelo menos 2 átomos para poder formar aquele oscilador harmônico. Aí agora nós vamos diferenciar um pouco. No caso anterior, do slide anterior, nós diferenciamos em número de átomos, independentemente da geometria. A partir de agora, a geometria da espécie faz diferença sim. Vamos pegar aqui casos de moléculas lineares. Tanto faz se ela for diatômica, triatômica e assim por diante. Ela pode ter a translação em qualquer uma das 3 direções. Só que você concorda comigo que se a molécula transladar na direção z, todos os átomos têm que transladar juntos com ela. Né? Então a translação agora não é... Apesar de cada átomo poder se movimentar independentemente como cada uma das direções, a translação tem que ser da molécula como um todo. Então, ela desloca-se na direção x, y e z. Então todos os átomos têm que ir juntos na direção que a molécula está indo. Já a rotação, ela acontece na direção x e na direção y, mas não acontece com a mudança de posição dos átomos na direção z. Veja aqui o caso. Na rotação em x, por exemplo, que seria nessa direção, que seria mais ou menos equivalente em direção y, nós temos a situação final, seja qualquer que seja o ângulo de rotação, uma situação diferente da inicial. Já se eu faço uma rotação em z, eu estou fazendo a rotação no próprio eixo da ligação. Então, os átomos eles vão girar em torno do próprio eixo e não vão mudar de posição. A situação final é igual à original. Né? E essas moléculas, elas possuem sim vibração molecular. Então, nós temos esses 3 tipos de movimento. Então, nós ganhamos, em relação aos átomos livres, rotações e vibrações. Já as moléculas que não são lineares, aqui eu peguei o caso de uma molécula angular, mas podia ser qualquer número de átomos e qualquer geometria que não seja linear, nós vamos ter o deslocamento, né, assim como nos outros casos, na direção x, y e z. Aí, nesse caso, nós podemos fazer rotação nas 3 direções, que vai alterar a posição atômica, seja qualquer o ângulo de rotação.
E possuem também vibração molecular, porque nós temos ligações entre os átomos. Essas ligações podem vibrar. Então, com essa análise que nós fizemos, é possível discernir dos graus de liberdade o que seria a translação, o que seria a rotação e o que seria a vibração, que é o que nos interessa, né? Então, o número de graus de liberdade está aqui, né? 3 para uma espécie atômica e 3N para as demais lineares ou não lineares. Eixos de translação, todas elas têm 3, tá? Tome cuidado aqui que nós vamos pensar o seguinte: se uma molécula ficar parada e um átomo apenas se movimentar, isso vai ser considerado uma vibração, como se fosse um estiramento, tá bom? É diferente da translação que eu estou querendo dizer, que seria a translação da molécula como um todo, que é o que pode acontecer, um movimento sincronizado de todos os átomos ao mesmo tempo, numa direção qualquer, tá? Eixo de rotação, uma espécie atômica não tem nenhum. As espécies lineares têm 2 eixos de rotação que alteram a posição atômica, enquanto que as não lineares têm 3. E modos vibracionais, então, a gente vai descontar dos graus de liberdade, estes eixos de translação e rotação. No caso da espécie atômica, acabamos com 0, é o que a gente já esperava, né? Não tem nenhum modo vibracional. A espécie linear, então, vai ter 3N-5 e a não linear 3N-6. Então, como exemplo, nós temos aqui a água. A água é uma espécie não linear e ela contém um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, o número de graus de liberdade seria 3N, 3 vezes 3, 9. E modos vibracionais, 3N-6, 9 menos 6, que são 3 modos vibracionais. O CO2 é uma espécie triatômica igual à água, mas ela é uma espécie que é geometria linear, né? Tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O número de graus de liberdade vai ser igual, 9, né? Mas os modos vibracionais seria 3N-5, que no caso aqui são 4. Então ele tem, o CO2 por ser linear tem um modo vibracional a mais do que a água, apesar de ter o mesmo número de átomos. E aqui nós temos outra espécie que seria esse complexo, Hg2Br2. Então são 2 átomos de mercúrio ligados entre si e a cada um deles um átomo de bromo. Essa espécie é tetraatômica e tem geometria linear. 2 átomos de mercúrio e 2 de bromo. Então, o número de graus de liberdade seria 3 vezes 4, ou seja, são 12 graus de liberdade. E os modos vibracionais, nós vamos descontar as translações e as rotações, vai dar 3N-5, que dá 12 menos 5, são 7. Então, antes da gente começar a analisar quais serão os modos vibracionais, nós temos que entender qual é a contribuição de cada um desses modos vibracionais na molécula, tá? Isso vai depender do grupo de ponto da molécula e de quantos átomos vão ficar na mesma posição após aquele elemento de simetria ser aplicado na molécula, tá? Então, no caso de identidade, no caso aqui eu peguei uma molécula de HCl e vou aplicar a identidade nela. O hidrogênio está marcado aqui em cinza e o cloro em verde. Se eu faço a identidade, todos os átomos ficam na mesma posição. E nesse caso o eixo Z permanece, né? A projeção de qualquer coisa que permanece na mesma posição é igual a 1, ou seja, cosseno de 0. Tá? Então toda vez que um eixo atômico permanecer na sua posição original, eu vou chamar de 1. E se mudar ou não vai depender da projeção. O eixo X também permanece e o eixo Y também permanece. Então, cada átomo que não altera a sua posição, né, a identidade, né, vai contribuir com 3 na representação redutível, que vai ser utilizada mais para frente para determinar os modos vibracionais. Já quando eu faço uma rotação de um ângulo alfa qualquer na molécula de HCl, nós temos aqui então a mudança. E tracejado aqui nós temos os eixos originais e, em modo cheio, a posição final. Perceba que eu fiz uma rotação ao longo do eixo Z. Por que eu fiz uma rotação nessa direção? Porque é uma rotação que não altera a posição dos átomos, tá? Temos que fazer operações de simetria aquelas que a molécula possui. Não adianta fazer uma rotação que a molécula não possui. Temos que fazer as operações de simetria
pertencentes ao grupo de ponto da molécula. No caso, HCl possui rotação, no caso uma rotação de C infinito. Eu escolhi um ângulo qualquer aqui para poder utilizar como exemplo e fazer a generalização da contribuição da rotação. Então, nesse caso, a rotação ao longo do eixo Z mantém o eixo Z fixo. Já o eixo X e o eixo Y vão fazer uma rotação em relação à posição original. A projeção, né, em relação à posição inicial vai sempre ser o cosseno do ângulo que esses dois vetores fazem. Então, cada um deles vai contribuir no final com o cosseno desse ângulo. Então, cada átomo que não muda a sua posição vai ter contribuição de 1 mais 2 vezes o cosseno do ângulo de rotação. Então, se o ângulo for de 60 graus, então é cosseno de 60 e vocês façam a conta e substituem o valor. Se for 90, a mesma coisa, e assim por diante. Então, se tivermos, por exemplo, um eixo de rotação C2, que é cosseno, que é 180 graus, então vai dar 1 mais 2 vezes cosseno de 180, que dá menos 1. No final das contas, vai dar menos 1. Então, cada átomo que não altera a posição vai contribuir com menos 1. Se for uma rotação C4, 90 graus, vai dar 1 mais 2 vezes o cosseno de 90, que é 0. Então, vai dar 1 a contribuição de cada átomo. E assim por diante. Agora, vamos pegar os planos de simetria. Eu troquei aqui a espécie para CO2 para ficar mais fácil de fazer a explicação. Se nós pegarmos o σH, né, já que a molécula possui um eixo C infinito aqui e um plano de simetria aqui passando pelo carbono, que nesse caso é um plano coincidente com o eixo X e o eixo Y, né, nós vamos ter o seguinte: o eixo X e o eixo Y de todo mundo fica igual, e na hora que eu faço espelhamento, todo mundo que está a essa distância do plano ela tem que ser projetada no lado oposto. Então, como consequência, esse vetor que está nessa direção vem para cá, vem parar aqui, né? E este átomo de oxigênio vem parar do outro lado, né? Então, eu vou trocar o O1 com o O2. Só o carbono fica na posição original, tá? Então, o eixo Z inverte de posição, ou seja, cosseno de 180 graus, que é o ângulo, né? Que dá menos 1. Enquanto que o eixo X e o Y permanecem. Então, o total por átomo que permanece em sua posição é igual a 1. Aí vocês podem estar se perguntando assim, e se for um outro plano? Vamos pegar o plano o σV aqui. Nesse caso aqui é o plano XZ, tá? Que está partindo da molécula assim, né? Em duas metades. Uma está para frente do plano, a outra está para trás. Nesse caso, só os eixos Y vão ser invertidos e os três átomos ficam nas próprias posições, tá? Então, o eixo Z permanece, o eixo X também e já o Y inverte. Então, cada átomo que fica na sua posição original, a contribuição dele vai ser 1 também. Então, já chegamos a um padrão aqui. Parece que o σH e o σV são parecidos, né? Vamos pegar outro σV agora, que seria no plano no plano YZ. Tá? Que divide agora em duas metades, uma para cima e outra para baixo. Nesse caso, quem vai inverter vai ser o eixo X. Então, os Z e o Y permanecem nas posições originais e o eixo X inverte, que dá menos 1. A somatória de todas também vai dar 1. Tá? O que está mudando aqui, nesses três casos, por enquanto, é só a quantidade de átomos que estão permanecendo na mesma posição. No σH, só o carbono permaneceu e nos outros σVs, os três átomos permaneceram. Vamos pegar aqui agora um plano que faz um ângulo estranho, no caso aqui 30 graus com o eixo X. Então, vai fazer a rotação, vai acontecer isso daqui. Para a gente fazer uma análise mais criteriosa, porque fica difícil de ver nessa projeção, eu desenhei aqui, né, o círculo que seria representando esse átomo e esse plano a 30 graus do eixo X. Lembrando que o ângulo que o vetor faz com o plano vai ser espelhado depois, do outro lado desse plano, depois de aplicado o elemento de simetria. Então, na hora que eu faço, já que está a 30 graus o eixo X, ele vai parar do outro lado aqui também fazendo 30 graus. E o eixo Y, já que o ângulo do plano até o eixo X é 30,
para o eixo Y vale 60. Então ele vai parar a 60 graus do outro lado do plano, não do outro lado do X, ao outro lado do plano de simetria aqui. Então, como consequência, nós temos que o eixo Z permaneceu e o eixo X girou. O eixo X ao final ele está a 60 graus do eixo X original. Então a projeção é cosseno de 60 que vale meio. Já o eixo Y ele gira 120 graus, só que no sentido contrário, né? Enquanto o eixo X girou para cá, o eixo Y girou para cá. Então é 120 graus no sentido anti-horário, ou é como se ele tivesse girado 240, que dá o cosseno de menos meio. Somando tudo, chegamos que o total por átomo é igual a 1. Então, independentemente do ângulo que o seu plano σV faça com os eixos atômicos, a contribuição por átomo que permaneceu na posição é sempre 1. Vamos agora para a inversão. O elemento de simetria em inversão ele vai estar aqui no centro da molécula, né? Seja em cima de um átomo ou no meio de uma ligação química, vai depender do seu problema, da sua molécula. E aí tudo vai ser invertido em relação a esse ponto. Então, o eixo X ele vai ser invertido aqui do outro lado. Esse eixo X está para cima, vai para aqui do outro lado para baixo, né? Como consequência, todos os eixos X, Y, Z vão passar para outro lado da molécula, né? Invertendo a sua posição, a sua direção, perdão. Tá? Então todos eles vão inverter. Neste caso aqui, apenas o átomo de carbono permaneceria na sua posição original, enquanto o oxigênio 2 pararia no lugar do oxigênio 1. Todos eles vão inverter de direção, como consequência, dá cosseno de 180 para todos eles, e o total por átomo é menos 3. A rotação imprópria vai seguir algo parecido com as rotações, né, já que a rotação imprópria é uma rotação seguida de um plano de simetria a 90 graus e eixo de rotação. Então faço uma rotação de um ângulo alfa qualquer, né? Como a gente já viu, o eixo Z vai permanecer, o eixo X vai rotacionar, vai valer cosseno desse ângulo, e o Y a mesma coisa. E quando nós fizermos espelhamento a 90 graus esse eixo de rotação, nós vamos ter a troca do eixo Z nesse caso, né? Já que o eixo de rotação estava em cima do eixo Z. Quando nós fazemos duas operações ao mesmo tempo, nós vamos pegar a contribuição que cada eixo teve em cada uma delas e vai fazer uma multiplicação, tá? Então, uma rotação e um espelhamento no eixo Z dá o total de menos 1, e no eixo Y e X vai dar cosseno de alfa. Então, a rotação própria vai dar mais 1 mais 2 cosseno alfa, enquanto que a rotação imprópria vai dar menos 1 mais 2 cosseno alfa. Então, dependendo do eixo, da quantidade em graus da sua rotação, você substitui ali e calcula o valor final para aquele elemento de simetria. Então, resumindo, nós temos que a densidade vai valer 3 para cada átomo que permanece na sua posição depois de aplicado o elemento de simetria. As rotações 1 mais 2 cosseno de alfa, sendo alfa o ângulo de rotação. Sigma, qualquer que seja ele, vale 1. E inversão vale menos 3. E rotações impróprias, menos 1 mais 2 cosseno de alfa, sendo alfa o ângulo associado à rotação, nessa rotação imprópria. Vamos ver aqui como é que funcionaria para o caso da amônia. A amônia pertence ao grupo C3V, e ela tem identidade C3 e sigmas V. Então a identidade vale 3. O C3 é uma rotação de 120 graus. Então a contribuição do eixo C3 vai ser 1 mais 2 vezes o cosseno de 120, que vai dar 1 mais 2 vezes menos meio, que vai dar o total de 0. Tá? E o sigma sempre vale 1, independentemente de quais que sejam. Então aqui na representação desse sigma, que seria a representação redutível, vamos colocar aqui a contribuição, identidade do C3 e dos sigmas V, tá? E agora nós vamos ver quantos átomos ficam na mesma posição após a aplicação de cada um desses elementos de simetria. Por isso eu coloquei aqui a amônia desenhada com os hidrogênios, chamados de hidrogênios A, B e C, tá? Porque apesar do hidrogênio nos elementos de simetria
ao final continuar sendo hidrogênio, o hidrogênio, A, B e C, eles vão alternar de posição. E isso vai ser importante aqui para nós nessa parte de representações redutíveis. Então, eu vou colocar aqui os eixos x, y, z para nos orientar. E após aplicar a identidade, nenhum dos 4 átomos mudou de posição. Então, nós temos que 4 átomos ficaram na mesma posição em relação à posição original. Quando eu faço rotação de 120 graus, que passa em cima do nitrogênio, nós vamos ter uma troca aqui da posição dos hidrogênios. As duas, se a gente desconsiderar os sufixos A, B e C, as duas moléculas são inteiramente iguais. Mas como os átomos de hidrogênio mudaram de posição, nós vamos considerar que eles não vão participar dessa representação redutível nesse C3. Então, nesse caso, apenas um átomo ficou fixo após essa rotação. E o σV, vou escolher um σV que passa aqui em cima do hidrogênio A e do nitrogênio. Os outros 2 sigmas seria que passa nitrogênio e hidrogênio B, e nitrogênio e hidrogênio C. Então, quando eu faço esse espelhamento, o nitrogênio e o hidrogênio, eles ficam na mesma posição, mas o B e o C, eles invertem de posição, tá? Porque eles estão equidistantes desse plano de simetria. Então, nesse caso, nós temos 2 átomos ali que ficaram fixos em relação à posição original. Então, eu vou substituir aqui nessa tabelinha. E o sigma 3N, que seria a representação redutível da molécula de amônia, ela vai ser a multiplicação desses valores aqui. Então, eu pego o número de átomos que ficaram fixos na identidade, multiplico pela contribuição dele na representação redutível. Então, vai dar 12, aqui vai dar 1 vezes 0, que é 0, e aqui vai dar 2 vezes 1, que é 2. Então, essa daqui seria a representação redutível da amônia. E, na próxima aula, nós vamos ver como chega na representação irredutível, que vai associar aos modos vibracionais. Enquanto isso, vamos fazer mais um exemplo, que seria o caso da água. No caso da água, nós temos identidade, né, que entra com 3 na contribuição da representação redutível. Temos eixo C2, que são rotações de 180 graus, então vai dar 1 mais 2 vezes cosseno de 180, que vai dar 1 vezes 2 vezes menos 1, que vai dar o total de menos 1, então a contribuição do eixo C2 é menos 1. E temos sigmas vezes, 2 deles, que também que tem um valor fixo que é igual a 1. Tá? Então a gente substitui aqui. Então os 2 sigmas ficam com contribuição igual a 1. Aqui está a molécula de água. De novo eu chamei de hidrogênio A e hidrogênio B, né, que isso vai ser importante. E eu preciso também de ter as direções x, y e z para poder diferenciar entre esses 2 planos de simetria aqui. Tá? Então o plano xz é aquele que contém os 3 átomos e o plano YZ é aquele que corta o oxigênio pela metade. Então eu vou deixar aqui de lado. E vamos fazer a identidade. A identidade, ninguém muda de posição, então 3 átomos fixos. Quando eu faço o C2 está em cima do oxigênio. Nesse caso, o oxigênio roda em torno do próprio eixo, enquanto que o hidrogênio A passa por trás, vai parar no lugar do eixo do hidrogênio B, e o B passa pela frente e vai parar no lugar do hidrogênio A. Então, nesse caso, só o oxigênio fica na posição. Então, um átomo apenas. O σV no plano XZ divide os 3 átomos pela metade. Né? Na hora que eu faço o espelhamento, a parte de trás troca com a parte da frente, mas os 3 átomos ficam na mesma posição. Então temos 3 átomos fixos nessa condição. Já o outro σV que passa pelo oxigênio, ele sim pega o oxigênio e divide pela metade na operação. Essas 2 metades são invertidas, né? São espelhadas. Mas os hidrogênios não. Os hidrogênios eles são completamente alterados de posição. O hidrogênio A é para no lugar do hidrogênio B e vice-versa. Então, nesse caso, só o oxigênio ficou na posição. Então, o número de átomos fixos é essa daqui em cada um dos elementos de simetria. E agora eu passo a fazer a multiplicação. Então, vai dar 9 na identidade, menos 1 no C2, 3 nesse σV e 1 nesse outro σV. Vamos fazer a análise agora de um complexo, nesse caso seria o ânion, tetracloroplatinato, 2. Nesse caso aqui, eu estou imaginando que seria, por exemplo,
o tetracloroplatinato 2 de sódio, aí o sódio não faz ligações covalentes, né, com os demais átomos do complexo, então a gente pode ser desprezado. Então, vamos analisar só a contribuição do ânion, que seria o complexo, teria as ligações que podem fazer vibração. Tá? Vamos começar aqui pelo sigma, para a gente poder saber a contribuição de cada elemento de simetria. Então, perceba aqui que temos vários. Né? Então, a identidade entra com 3. O C4 faz uma rotação de 90 graus. Então, seria 1 mais 2 cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, no final das contas, vai dar 1. Então, o C4 entra com 1 na representação redutível. O C2 é a rotação de 180, nós já fizemos para a água, vai dar uma contribuição de menos 1 para cada átomo que fica na sua posição. A identidade vale menos 3. E a rotação imprópria, nesse caso, seria o S4, que é uma rotação de 90 graus. Então, vai dar menos 1 mais 2 vezes cosseno de 90, que também é 0. Então, vai dar, no final das contas, menos 1. E para todos os sigmas, seja sigma H, sigma V ou sigma D, é sempre 1. Então, fica dessa forma. 3 para a identidade, 1 para o C4, para todos os C2, menos 1, menos 3 para a identidade, menos 1 para o S4 e mais 1 para todos os planos de simetria da molécula. E agora sim nós vamos fazer a verificação do que acontece quando a gente aplica os elementos de simetria. Então eu vou colocar os eixos aqui. Tá? O eixo Z ele está aqui coincidente com o eixo C4 e o eixo X e o eixo Y passa aqui em cima das direções de ligação platina com cloro. Vou deixar aqui separadinho. A identidade eu não vou fazer, porque a identidade todos os 5 átomos ficam na mesma posição, então eu vou começar pelo C4. Quando eu faço o C4, é uma rotação de 90 graus, a platina passa por cima desse eixo, enquanto os cloros não, e eles vão trocar de posição, tá? Então apenas a platina fica na sua posição original, então um átomo. Quando eu faço o primeiro C2 ele é coincidente com o eixo Z. Então aí ele vai ser idêntico ao que acontece com o C4. O que muda é que a rotação aqui troca os cloros de uma outra maneira, mas apenas um átomo fica na sua posição. O C2', ele é coincidente com o eixo X ou o eixo Y, tá? Então, na hora que eu faço a rotação, 3 desses átomos ficam na posição, seja ele, se eu fizer em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Vai mudar quais cloros ficam na mesma posição, mas o número de cloros não altera. Quando eu faço o C2 duas linhas, aí ele é aquele que está entre o eixo X e o eixo Y. Que seria aqui, né? Já que o eixo X e o eixo Y eu coloquei coincidentes com as ligações platina-cloro. Então, na hora que eu faço o C2 duas linhas, apenas a platina fica na sua posição original, então dá 1. Quando eu fazer a inversão está em cima da platina. Todos os átomos vão trocar de posição. A platina ela está em cima da inversão, então é a única que não vai alterar a sua posição atômica. Já os cloros B e D trocam de posição e C e A também trocam de posição. Então, até o momento nós temos a identidade com 5 átomos fixos, C4 e C2 com 1, C2' com 3 e C2 duas linhas de identidade com apenas um átomo que não altera a sua posição em relação à posição original. Vamos continuar agora para os outros elementos de simetria. Quando eu faço o S4, eu vou primeiro fazer uma rotação de 90 graus e depois um espelhamento. Quando eu faço o sigma, que está perpendicular a esse C4, todos os átomos ficam na mesma posição. Entretanto, quando eu faço uma rotação de 90 graus, aí acontece a inversão, a mudança da posição, né? A posição, o cloro A vem parar no cloro B, o B no lugar do C, o C no lugar do D e o D no lugar do A. Então, apenas a platina fica na posição após essa combinação de dois elementos de simetria. Como eu disse, quando eu faço o sigma H, que é esse que está perpendicular ao C4, 5 átomos ficam na mesma posição, porque eu estou dividindo os átomos pela metade, então a parte de cima é espelhada embaixo e a de baixo em cima, então não altera a posição dos átomos. Quando eu faço o sigma V, esse sigma V ele é coincidente com o plano XZ ou YZ, tá?
E aí eles vão inverter o D com B, nesse caso. E o outro plano, sigma V, trocaria o C com A, mas em ambas as situações eu mantenho 3 átomos nas suas posições originais. O sigma D, ele já é coincidente com o eixo C2, duas linhas, né? Então ele divide a molécula ou assim ou assim. Nesse caso, o A vem parar no B e o D no lugar do C e vice-versa, ficando só a platina na sua posição original. Então, aqui vai dar 1 nesse caso. Então, aqui eu completo o restante das lacunas dessa tabela. E a representação redutiva, então, vai ser a multiplicação, né? 3 vezes 5, 15, 1 vezes 1, 1, 1 vezes menos 1, menos 1, aqui vai dar menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, 5, 3 e 1. E com esses valores, então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as representações irredutíveis. Nós vamos agora dividir essas representações redutíveis nas diferentes representações que aparecem em cada grupo de ponto das moléculas que nós estamos analisando. E, posteriormente, nós vamos associá-los aos modos de vibração da molécula. Então, até a próxima aula.